Entre corintianos aqui, vocês acham que o trabalho do Dorival Júnior no Corinthians bateu no teto? Fala, meu povo, como vocês estão? Tudo bom? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco de campo e bola com vocês. Nas últimas semanas eu tenho feito vídeos mais sobre a política do Corinthians, mas hoje eu quero falar de campo e bola, não necessariamente por um motivo bom. O Corinthians empatou ontem com o Flamengo na Neoquímica Arena em 1-1, completou 7 jogos sem vencer e com isso a gente entra na data FIFA com a torcida pensando o que vai ser o trabalho do Dorival, até cogitando se esse trabalho deve ser continuado ou não. Antes de eu entrar no assunto, eu preciso dar todos aqueles recados que vocês já sabem. Meu nome é Guilherme Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você puder me ajudar já deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, eventualmente compartilhando o vídeo com outras pessoas, e se tiver a opção de hype esse vídeo para o YouTube entender que o trabalho é relevante e acabar compartilhando com novos públicos. Feitos todos os devidos recados, vamos ao vídeo de hoje, que é para falar justamente se o trabalho do Dorival bateu no teto ou não, se justifica o Corinthians insistir com o Dorival para o resto da temporada ou se é o momento de fazer uma troca de comando. Eu já vou falar logo de cara que eu não entendo que seria produtivo para o Corinthians agora realizar uma troca no comando técnico da equipe. Eu vou passar por alguns problemas da equipe, mas depois eu vou trazer o que eu acho positivo no trabalho do Dorival e por que eu não acho que seja o momento correto de se fazer uma troca. Então, para eu falar dos pontos negativos que eu entendo do trabalho do Dorival, eu quero recapitular um pouco o ano. O Dorival entrou no começo dessa temporada, lá no comecinho de janeiro, com muita moral por conta do título da Copa do Brasil, e acho que ninguém discutia a possibilidade de uma demissão do Dorival. O Corinthians começou a temporada jogando bem, muito bem, claramente visando a Supercopa Rei, a disputa da final da Supercopa Rei contra o Flamengo. O planejamento foi todo feito para que o time chegasse bem naquele jogo, e o time chegou e ganhou e foi campeão com merecimento. Depois disso, o Corinthians ainda fez alguns jogos bons. O jogo, se eu não me engano, foi no dia 1º de fevereiro. E aí eu fui resgatar qual foi a última partida que eu entendo que o Corinthians jogou bem nesse ano. E, na minha opinião, foi a partida contra o Red Bull Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Corinthians, no dia 12 de fevereiro. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 23 de março. Ou seja, são mais de 40 dias jogando mal. Isso é realmente preocupante. Acho que o Dorival tem que ser cobrado, mas a gente precisa discutir algumas coisas também, porque eu não acho que é tudo culpa do Dorival. Depois disso, o Corinthians teve uma sequência muito grande de jogos. E aí eu acho que eu quebraria essa sequência de jogos ruins em duas partes. Que é a primeira parte, que vai até a eliminação para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, que foi no dia 28 de fevereiro. Até lá, o Corinthians não tinha tido uma semana de folga, de trabalho. Desde que começou a temporada, acho que o primeiro jogo do Corinthians foi dia 11 de janeiro, o Corinthians jogou direto, meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana, sem nenhuma parada. Então, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, a gente teve vitória contra o São Bernardo no Paulista, vitória pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, empate contra a Portuguesa, empate contra o Cruzeiro com time reserva e derrota para o Novo Horizontino. Até aí, até esse jogo, eu estava disposto a dar um desconto porque o time estava esgotado. O time chega contra o Novo Horizontino derretendo fisicamente. E aí o Corinthians tem uma pausa de 11 dias sem jogar e é aqui que começa o problema para mim. O Corinthians volta contra o Coritiba num jogo na Neoquímica Arena que quando você olha na tabela você fala, é jogo de 3 pontos. E faz uma partida absolutamente abaixo da crítica, perde para o Coritiba por 2-0 e depois disso emenda 3 empates. Era uma sequência de 4 jogos com Santos fora, Chapecoense fora, Coritiba na Neoquímica, o primeiro jogo, e Flamengo em casa, que eu acho que dava para o Corinthians pensar em fazer 8 pontos. E o Corinthians fez 3, porque perdeu para o Coritiba, não conseguiu ganhar do Santos, não conseguiu ganhar da Chapecoense, e ontem contra o Flamengo, depois de ficar mais de meia hora, imagina, mais de 40 minutos com um jogador a mais, o Corinthians simplesmente não conseguiu fazer o gol da vitória. Nessa sequência de 4 jogos,
depois da pausa aí na eliminação no Campeonato Paulista, eu acho que ficou muito claro alguns pontos negativos do Corinthians e, consequentemente, do trabalho do Dorival. Vou passar por alguns deles aqui. A primeira coisa que me incomoda: o Corinthians é um time que tem uma posse de bola muito estéril. A gente tem conseguido ficar mais com a bola do que os adversários, mas é uma bola que roda para um lado, roda para o outro e gera muitas poucas chances de gol. Isso me incomoda. O time finaliza muito pouco. O time fica com a bola, roda, mas finaliza pouco. E quando finaliza, nem sempre são finalizações de fato perigosas, são finalizações de fora da área, enfim, finalizações que acabam contando na estatística, mas a gente sabe que a chance real de gol não necessariamente era muito grande, né? Isso é uma coisa que é um problema que o Dorival precisa responder taticamente. Ele precisa criar alternativas para o time pisar mais na área. E isso eu coloco na conta do adversário, na conta do Dorival. Eu acho que tem alguns erros de finalização que aí a gente tem que cobrar os jogadores. Mas a criação de possibilidades de gol, eu acho que a gente tem que cobrar do Dorival. Uma outra coisa que me incomoda: o time do Corinthians joga de acordo com o nível dos adversários. Isso não é de hoje, não é do trabalho do Dorival. Eu acho que tem um pouco a ver com o momento político do Corinthians, como instituição, mas isso é absolutamente irritante. É um time que vive de jogos grandes. Quando joga contra Flamengo, contra Palmeiras, contra São Paulo, enfim, na semifinal e final da Copa do Brasil, o Corinthians se infla e joga como um time grande. E quando pega times que deveria ganhar com relativa tranquilidade, principalmente em casa, o Corinthians joga no nível deles, praticamente com uma postura de tipo, eu ganho quando eu quiser. E que me leva a um outro ponto, que é: o Corinthians perdeu o fator casa. O Corinthians não entra mais na Neoquímica Arena e se impõe. E também não é de hoje, também não é culpa do Dorival, mas eu acho que isso ficou pior na mão do Dorival. Eu vi uma estatística hoje, o desempenho do Corinthians, eu não vou lembrar de cabeça agora o número, mas o desempenho do Corinthians na Neoquímica Arena na mão do Dorival é bem abaixo do que dos treinadores anteriores. E assim, não dá para um time que quer disputar títulos, que quer fazer um brasileiro decente, melhor do que fez nos últimos anos, não ganhar em casa. O Corinthians, o último jogo que ganhou em casa foi justamente contra o Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista, dia 12 de fevereiro, no Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa voltar a se impor em casa. O Corinthians joga com torcida cheia, com torcida que apoia, torcida que não vai o time durante os jogos. Não tem justificativa para o Corinthians não jogar bem em casa. E parece que joga pior em casa do que joga fora. Quando o Corinthians tem a obrigação de propor o jogo, quando o Corinthians tem a obrigação de agredir, parece que é quando o time vai pior. E aí, junto com isso daí, tem essa questão da postura desinteressada que a gente sente em alguns momentos do time. Acho que o jogador que para mim representa isso é o Carrillo, que eu até fiz um vídeo semana passada a respeito, um vídeo curto. O time muitas vezes parece que não se importa em buscar o resultado, que não se importa em competir, que não se importa em, de fato, ir para cima do adversário e mostrar que manda, principalmente nos jogos em casa. Eu sou obrigado a de novo trazer a comparação com o Palmeiras. O Palmeiras é um time que a gente pode até não gostar da qualidade técnica do futebol apresentado, mas os caras tentam ganhar até o final do jogo. Eles não ficam satisfeitos com nenhum resultado que não seja a vitória. Diferentemente da sensação que eu tenho vendo o Corinthians em alguns jogos, que, não tá bom o empate, tudo bem se não ganhar, o que eu acho um pouco inadmissível, e acho que isso é um problema de vestiário. Eu também falei disso semana passada. Eu acho que o Corinthians precisa olhar com carinho essa questão, porque o cara que pisa dentro do Corinthians, ele tem que saber que ele tem que ganhar todos os jogos. É óbvio que você não vai conseguir ganhar todos os jogos, mas ele tem que saber disso. Ele precisa ganhar todos os jogos. E aí tem um outro ponto que eu acho que essa conta é dividida entre o Dorival e os jogadores, que é a desconcentração do Corinthians, principalmente no começo dos jogos, principalmente em Itaquera. Muitas vezes o Corinthians acaba tomando gols bobos no começo dos jogos e aí joga o jogo inteiro subindo a ladeira. É uma coisa que também não é de hoje,
que também não é culpa só do Dorival, acho que é um pouco de postura do elenco. Ontem contra o Flamengo foi a mesma coisa, uma saída de bola horrorosa do Hugo Souza, que acabou gerando o gol do Flamengo aos 3 minutos de jogo, o que condiciona a partida toda. Tudo bem, o Corinthians empatou depois, teve a expulsão do jogador do Flamengo no segundo tempo, mas é diferente, você sai tomando de 1-0 em casa, isso muda o jogo todo, né? Então, isso é um outro problema que eu não sei como que o Dorival pretende corrigir isso. São questões, muitas das questões que eu trouxe aqui são questões técnicas e táticas de campo, mas eu acho que tem muita coisa ali que é coisa de vestiário. De novo, acho que também tem muitos problemas por conta do momento político do Corinthians, acho que não é só o futebol, mas são questões que o Dorival precisa trabalhar e acho que ele precisa ser cobrado por isso. 7 jogos sem vencer não é admissível num time como o Corinthians, num time que tem a ambição de disputar títulos esse ano. Mas, dito tudo isso, preciso apontar os pontos que eu acho positivo no trabalho do Dorival para depois dizer por que eu não acho que o Corinthians deva demitir ele nesse momento. O primeiro ponto positivo é o Corinthians conseguiu montar um sistema defensivo muito sólido desde que o Dorival chegou. A gente estava sofrendo muitos gols na gestão da família Dias, o Dorival demorou um pouquinho, mas hoje o Corinthians é um time defensivamente muito sólido. Ele corrigiu um problema que era um problema de anos que o time tinha, que é a bola aérea defensiva, principalmente na bola parada. Lembro de jogos contra o Palmeiras, que era aquele escanteio no primeiro pau, o Corinthians cansou de tomar gol assim. Hoje a bola defensiva aérea do Corinthians é muito sólida, o time toma menos gols, é mais seguro, ainda tem questão de erros individuais em alguns momentos, mas eu acho que esse é um mérito do trabalho do Dorival. Conectado a isso, eu acho que tem um outro fator importante, que é o Dorival chegou no Corinthians e logo a gente tomou o transfer ban, e o Dorival foi muito bem em achar soluções dentro do próprio clube. Isso vale para jogadores que já estavam lá no elenco profissional e vale para jogadores que estavam na base. Para citar 2 exemplos de jogadores que já estavam no profissional, eu cito o Matheus Bidu, que já vinha em evolução, mas de fato atravessa o melhor momento da carreira no comando do Dorival. Acho que o Bidu foi o melhor jogador do Corinthians ontem na partida, junto com o Yuri. O Gustavo Henrique, ele chega em 2024 quase como uma nota de rodapé, porque o Corinthians tinha contratado o Félix Torres para ser o titular. O Corinthians tem uma troca de jogadores na zaga durante 2024. Em 2025, o Gustavo Henrique começa o ano lesionado e quando o Dorival chega, ele assume a zaga e se torna a referência defensiva do Corinthians. O Gustavo Henrique, o momento que ele atravessa na carreira, acho que tem muito do Dorival aí, muito mérito do Dorival. Ele soube aproveitar o Gustavo Henrique da melhor maneira possível e hoje ele é o nosso melhor zagueiro. Também temos os atletas da base. Já falei muitas vezes aqui do André, lançamento do Dorival, era um cara um pouco desconhecido, porque tinha sofrido com alguns problemas de lesão no Sub-20. Hoje, eu acho que ele, junto com o Yuri, é o jogador mais fundamental desse time, do time titular do Corinthians, é o André. É um cara que, enfim, já falei dele bastante aqui, volante que joga de área a área, chega bem na frente, corre muito e tal. Então, eu acho que esse é um outro mérito do Dorival. E, finalmente, eu acho que o Dorival, nesse quase um ano, ele deve completar um ano se não acontecer nada de diferente em abril, o Dorival mostrou muito repertório tático no Corinthians. Isso é uma coisa que me irrita em qualquer treinador. É o treinador que acha que o elenco tem que se acomodar ao que ele acha de tática, ao sistema tático que ele prefere, e aí é meio que como você tentar colocar uma peça quadrada num buraco redondo. E eu acho que tem que ser o contrário. O técnico tem que ter um repertório tático grande o suficiente para quando ele chega num clube, ele olha para o elenco e monta o time de acordo com o que aquele elenco oferece de possibilidades. Eu acho que isso o Dorival tem feito muito bem. Eu acho que ele já montou time com 3 zagueiros, ele já montou time com 3 volantes, que não era um time defensivo, ele já montou time com um volante e 3 meias. Eu acho que mesmo as peças que o Corinthians tem no meio campo, permite que o Dorival faça mudanças. Um cara como o Matheus Pereira, por exemplo, ele pode entrar tanto no lugar do Ranielli quanto no lugar do Bidon. E o time vai ter características diferentes, mas
usando o mesmo jogador. Eu acho que isso também, eu gosto no Dorival, ele é um técnico que não é pobre taticamente, tem que melhorar em alguns pontos ainda, mas eu acho que o repertório tático do Dorival é muito bom e eu particularmente estou satisfeito com isso. Apresentados os pontos negativos e positivos, eu queria falar para vocês o porquê que eu acho que o Dorival não deve ser demitido nesse momento. Em primeiro lugar, e eu acho que isso é muito importante, a gente não pode deixar de levar isso em consideração. O Dorival pegou o Corinthians num momento de muita turbulência política e institucional. Isso afeta o campo. Eu não sei quantos treinadores teriam feito um trabalho melhor do que o Dorival fez, considerando a situação política que ele teve que atravessar desde que ele assumiu o Corinthians. Isso interfere. Salário atrasado interfere, direitos de imagem atrasado interfere, presidente sofrendo impeachment, presidente que contratou o Dorival, isso interfere. Enfim, a gente sabe de toda a guerra política. Hoje, segunda-feira, teremos ou não uma votação que a gente não sabe nem se ela é legal do ponto de vista estatutário. Então, a gente tem que dar esse desconto para o Dorival. Não sei se um outro treinador teria feito um trabalho tão bom quanto o Dorival nesse sentido. Além disso, o elenco do Corinthians ainda é curto. Ontem, no jogo contra o Flamengo, a gente viu que apesar de entrar com a força máxima nos titulares, o mesmo time que foi campeão contra o Flamengo na Supercopa Rei, o Dorival teve que usar Kaique e Guinegão como alternativas táticas ofensivas no segundo tempo. O Caio César se lesionou, enfim, o Memphis acabou sofrendo uma lesão. A gente precisa também dar esse desconto. Tudo bem, é meio chato ele chegar toda a coletiva e pedir reforços, mas ele não está errado nisso. O nosso elenco melhorou em relação ao ano passado, mas ainda tem algumas lacunas, e eu acho que com um elenco um pouquinho mais completo, dá para esperar mais do Dorival. Eu falei da lesão do Caio César, falei da lesão do Memphis no jogo de ontem. Isso é um outro ponto. O Corinthians tem muita lesão muscular. Muita lesão muscular. Esse ano, por lesões musculares, a gente já perdeu o Breno Bidon, o Matheus Pereira, o Caio César, o Yuri Alberto. Ontem, possivelmente, perdemos o Memphis. O André Carrillo já teve algumas questões que levaram a fazer um controle de carga. É muita lesão muscular. O que me leva a pensar que tem alguma coisa errada com a preparação física do Corinthians. Porque, tudo bem, o Corinthians teve uma sequência de jogos muito grande, talvez seja o time que mais jogou esse ano, juntamente com o Flamengo, mas não é normal esse tanto de lesões musculares. E aí não é culpa do treinador. Eu acho que o Corinthians tem que olhar com calma porque está sendo feito na preparação física, porque eu acho um pouco estranho. O Caio César não conseguiu ter uma sequência. Ele jogou contra o Flamengo na Copa Rei, aí entrou contra o Capivariano no jogo seguinte no Campeonato Paulista, lesionou, ficou um mês fora, voltou contra o Santos, e aí não jogou contra a Chape, não jogou contra o Flamengo, não sei quando ele volta, espero que contra o Fluminense depois da data FIFA ele esteja de volta, mas eu acho que o Corinthians tem uma questão aí. Isso não é culpa do treinador, lesão muscular não é culpa do treinador. Falei das lesões, falei um pouco também da sequência de jogos. O Corinthians teve uma sequência, fica muito difícil treinar quando você tem jogo meio de semana e final de semana. Na única vez que tivemos uma sequência de dias livres para treinar, o time voltou pior. Então também temos que fazer esse adendo aí, é um agravante para o Dorival, que quando ele teve tempo o time não foi bem. E finalmente, acho que esse é um ponto importante e a gente não pode deixar de olhar para isso. Os nomes disponíveis no mercado não me agradam. A gente já teve muitos técnicos demitidos no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians demitir o Dorival hoje, e eu não acho que isso vai acontecer, as possibilidades não me agradam. A gente tem disponível no mercado o Tite, que hoje eu acho que a gente perdeu o timing da volta dele para o Corinthians. Ele não vem de bons trabalhos, acho que ele não está nem com cabeça e com energia para continuar trabalhando, então eu não acho que seria uma boa opção, embora acho que se o Dorival for demitido, essa vai ser a primeira opção que a diretoria vai atrás. O Felipe Luiz eu acho que não toparia, o Felipe Luiz acho que ele está buscando um trabalho na Europa. O Diniz, eu até fiz um vídeo recente falando sobre isso, acho a ideia do Fernando Diniz, acho o Fernando Diniz hipotético maravilhoso, acho lindo no time dos outros,
não gostaria no meu time, acho que ele é muito teimoso, o trabalho dele tende a começar bem e bater num teto e aí ele não consegue se adaptar. O Anselmi foi demitido no Botafogo, acho que ele não tem estofo para assumir um time como o Corinthians. Acho que as outras opções, a gente estaria falando ou de técnicos ultrapassados, ou de técnicos muito jovens que ainda não têm a bagagem suficiente para assumir o Corinthians. Estou falando de técnicos desempregados. Se a gente entrar nos empregados, a gente entra numa outra questão que é pagar a multa. O Corinthians, a gente sabe do momento financeiro. Então, não acho que seja o momento ideal. Mas, mais do que isso, eu acho que o trabalho do Dorival tem espaço para crescimento. Eu acho que tem uma parte dos problemas que é culpa dele e que ele tem que ser cobrado por isso, mas eu acho que tem uma parte relevante dos problemas do Corinthians que não são culpa do Dorival, e acho que com um pouquinho de calma, com um pouquinho de trabalho da nossa diretoria, do Marcelo Paz, essa parte dos problemas pode ser sanada e aí o Corinthians ainda tem muita margem de crescimento e eu entendo que nesse momento o Dorival é o cara para continuar à frente do clube, para ser responsável que o Corinthians atinja esse potencial que o elenco de 2026 oferece. Você concorda comigo ou não? Comenta aqui embaixo, me fala se você acha que o Dorival tem que ser demitido ou não. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo, então vou pedir de novo para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com outras pessoas e se tiver a opção de hype, por favor, hype esse vídeo para o YouTube mostrar meu trabalho para novos públicos. Quarta-feira eu volto com um vídeo novo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até lá!